Salve pessoal que acompanha aqui o canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui para comentar o São Paulo avassalador pós-Copa América, ok? Antes de mais nada, deixa aí seu gostei para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito para nos ajudar a chegar a essa meta de 10 mil seguidores. Ativa aí também o sininho para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, beleza? Então vamos lá comentar sobre esse São Paulo, o que é que mudou no São Paulo nesses 4 jogos. Lembrando, Chapecoense, Palmeiras, Fluminense e Santos, sendo o primeiro jogo clássico contra o Palmeiras. O São Paulo que estava numa desconfiança muito grande, ainda sendo cobrado por aqueles 10 dias que abriu mão de seus jogadores, para dar uma folga aos jogadores e depois trabalhar intensamente ali por umas 3 semanas, diante do Palmeiras, que era líder e que era tido pela imprensa como já vencedor do Campeonato Brasileiro. O São Paulo surpreendeu, teve a volta do Pablo, que já entrou como titular. O Pablo volta no primeiro tempo contra o Palmeiras, criando jogadas, criando oportunidades de gol, fazendo gol logo ali no começo do jogo. Então fica claro que a gente precisa dele, da equipe, e que a gente vai ganhar muito com a volta dele, que já deve acontecer na próxima partida contra o Ceará. Falando do jogo, o São Paulo se demonstrou uma equipe muito mais aguerrida depois dessa pausa, e isso já estava visível no primeiro tempo contra o Palmeiras. A equipe ia mais para cima, tentava encurralar mais o Palmeiras, pressionava em cima, criava jogada, tinha velocidade, tinha intensidade. O São Paulo ainda teve problema naquele jogo com a questão física, que a gente tanto reclama. O time morria no segundo tempo e teve esse problema contra o Palmeiras, recuou demais e levou um empate. Daqui a pouco eu vou falar de cada gol que o São Paulo levou para a gente entrar num consenso aqui sobre isso. Mas fato é, o São Paulo recuou, levou um empate e poderia muito bem ter saído com a vitória naquele dia. Porém, a postura do São Paulo e ter perdido o Pablo principalmente resultou em o São Paulo mais recuado, que por pouco não perdeu a partida, até pela grande atuação do Thiago Volpi. Falando agora da partida contra a Chapecoense, que a galera estava considerando ponto fora da curva, mas na verdade mais na frente vai acontecer de novo a mesma coisa que acontece contra a Chapecoense, e aí a gente vai analisar isso aqui também direitinho, mas foi o seguinte: o São Paulo jogou mal o primeiro tempo, poderia ter feito gols, criou oportunidades, mas não soube finalizar. É até outro negócio que vale a pena ressaltar aqui, a qualidade de finalização do São Paulo. O São Paulo passa a criar mais jogadas, mas não finaliza da melhor forma. E finalizando, cara, entrando mais gols do que estão entrando agora, é um São Paulo avassalador. Porque em 4 partidas o São Paulo meteu 2 goleadas, que eu considero goleada a partir de 3 gols, que foi contra o Santos e a Chapecoense, e marcou gol em todos os jogos. Foram 2 contra o Fluminense, 4 contra a Chapecoense, 1 contra o Palmeiras e 3 contra o Santos. E no segundo tempo contra a Chapecoense, a equipe volta completamente diferente, com as entradas de Toró e Everton, que incendeiam o jogo, que são, e eu já vou falar aqui para vocês, jogadores que para mim são ótimos suplentes. Tem que entrar toda a partida, tem que entrar no segundo tempo, mas já demonstraram contra o Santos que tiveram oportunidade. Foi a partida em que tiveram a oportunidade de começar a titular, que não dá para eles começarem a titular. Tem jogadores ainda à frente de Toró e Everton para entrar nessa equipe. O Toró entrou muito bem contra a Chapecoense, fez um golaço, uma chapadaça ali do Toró de fora da área, e teve o Everton participando de pelo menos 2 gols diretamente com assistência. O São Paulo, o que é que ele demonstra? É uma equipe muito forte, é uma equipe já centrada, uma equipe boa emocionalmente. Entrou em 2 clássicos e nenhum deles passou vergonha, e nenhum deles perdeu o clássico, que era o comum da gente ver acontecendo no São Paulo antes, que já tinha perdido clássico para o Santos e para o Corinthians. Dessa vez foi diferente, tanto contra o Santos, tanto contra o Palmeiras. Uma equipe com mais vontade, uma equipe com maior criação, uma equipe com maior poder de marcação, uma equipe mais segura e, cara, um goleiro espetacular, que quando a defesa não consegue acabar com a jogada, ele está ali para fazer as defesas necessárias. Uma equipe que quer ser campeã, ela precisa ter um goleiro como o Thiago Volpi, fazendo defesas impossíveis, garantindo pontos, decidindo jogos. Falando agora da partida contra o Fluminense, o São Paulo foi para cima do Fluminense, começou melhor que o Fluminense, achou um gol, isso é verdade, o chute do Reinaldo ali foi um bom chute, mas também contou com a ajuda do Muriel ali para fazer aquele gol.
Após isso, o São Paulo recua absurdamente e leva o gol do Johnny Gonzalez ali, depois de uma bola que bate na trave, volta no pé do Johnny Gonzalez, enfim, leva um empate. E no segundo tempo ali, na apagada das luzes, acha um pênalti e o Reinaldo faz o segundo gol ali de São Paulo, conquistando uma vitória que eu falei para vocês, é gigante. Uma vitória fora de casa contra o Fluminense, nas circunstâncias que foi essa vitória, dando moral para o Reinaldo. Foi um negócio muito importante, foi um negócio grandioso para o São Paulo dentro da competição, que ali já demonstrava, ó, tem que ter calma aí com São Paulo. São Paulo agora pode ser colocado aí talvez na disputa pela parte de cima, talvez não o título, mas ali na parte de cima. Mas o que eu achei mais interessante foi essa moral para o Reinaldo. Ele estava precisando jogar bem. A gente ainda não tem indício como é que o Cuca vai usar o Dani Alves e o Juan Fran, mas tudo indica que seja o Daniel Alves muito jogando ou pela ponta ou pelo meio e o Juan Fran na lateral direita. Então a gente teria ainda que usar o Reinaldo ali de lateral esquerdo. Muito se comentou de usar o Juan Fran ali na lateral esquerdo. É um negócio que eu acho difícil de acontecer. Mas enfim, Reinaldo faz 2 gols contra o Fluminense, readquire confiança, a moral da torcida com ele, ó, tá lá em cima e continua lá em cima porque ele de novo faz o gol, é importante, de pênalti contra o Santos na virada. E aí agora eu vou comentar esse jogo contra o Santos, que foi um jogo que para mim, cara, foi impactante. O São Paulo completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado. O São Paulo pressionando o Santos em cima, vendo o melhor time do campeonato até então errar tudo, errar a saída de bola, errar a construção de jogada, parando no meio campo do São Paulo, que foi monstruoso. E cara, o São Paulo foi para cima do Santos, tentou amassar o Santos, finalizou a jogada, levou contra-ataque, é verdade. Esse foi o preço para o São Paulo ir para cima do Santos e impor o jogo dentro de casa, foi levar esses contra-ataques e segurou muito bem esses contra-ataques. Outra vez, leva um gol inacreditável. A bola bate na trave e volta no pé do Sacha, que incrivelmente não estava impedido. O Bruno Alves estava saindo ali e deu condição para o cara ficar livre. E a bola sobra exatamente no pé do cara, que chuta a queima-roupa no Thiago Volpi. Ou seja, o Santos abriu o placar, poderia até sim estar merecendo aquele 1-0, mas, cara, do jeito que foi, foi dolorido. E eu fico muito feliz com o São Paulo que não se deixou abater com aquilo. Porque um gol daquele, cara, falando a verdade para vocês, é um negócio broxante totalmente. São Paulo não merecia estar perdendo aquele jogo. Leva um gol daquele depois de perder uns 2 gols ali que dava claramente para o São Paulo ter aberto o placar. Então foi algo realmente desanimador. Mas o São Paulo teve o emocional para voltar no segundo tempo e fazer um jogo completamente diferente. Pressionar, amassar o Santos até empatar o jogo. Depois de empatar o jogo, continuou indo para cima, conseguiu o pênalti. O Reinaldo, com muita confiança, foi lá, bateu, virou o jogo para o São Paulo, ganhando ainda mais confiança, jogando outra partida muito bem. E após isso, cara, quando o Santos achou que dava para ir, levou o terceiro gol ali do Alexandre Pato numa jogada incrível, numa categoria que a gente sabe que o Pato tem, o Pato que é um craque, que a gente não pode tirar da equipe titular. Ele vai lá e finaliza aquela jogada daquela forma, matando o Santos, que ainda teve o gol contra ali do Raniel, que deu até uma emoção a mais desnecessária para o jogo, porque eu já não estava mais aguentando ver o jogo acabando ali, e cara, o Santos ia e o São Paulo podia levar um empate depois de ter feito um jogo grandioso como fez, e ainda bem que não levou, porque essa moral que a gente ganha depois de ganhar do Santos dentro de casa, com gols do Pato também, que era o principal criticado pela mídia, cara, é um negócio grandioso para o São Paulo no aspecto do Brasileirão. É um time que agora, diferentemente de antes da Copa América, que passava vários jogos sem perder, mas com vários empates, vem de 3 vitórias seguidas, podendo conquistar a 4ª vitória seguida no jogo contra o Ceará no Morumbi. A gente continua aí na expectativa de ver o São Paulo mantendo essa regularidade, e tem tudo para manter. Vai entrar na equipe agora simplesmente o melhor lateral do mundo e um lateral nível europeu. Então a gente tem tudo para melhorar ainda mais e manter essa consistência. Falando dos gols que eu comentei aqui para vocês que eu ia falar, os gols que São Paulo levou. Contra o Dudu, a bola bate na trave, volta nas costas do Thiago Volpi, entra depois de um desvio no pé do Reinaldo, ou seja, um gol totalmente na sorte. Não leva gol contra a Chapecoense. O gol que leva contra o Fluminense,
a bola vem, o Ione Gonzalez tenta encobrir, a bola bate na trave e volta no pé do Ione Gonzalez, ou seja, outra sorte completamente. Até então nenhuma culpa do Volpi nessas bolas. Terceiro gol que o Volpi leva, chute do Aguilar de fora da área, no jogo contra o Santos, a bola bate na trave e volta para o Eduardo Sacha ali, de frente pro gol, a queima-roupa chutar. Não dá para culpar o Volpi de nenhum desses gols, muito menos do gol contra que ele levou do Raniel. É um goleiro que vem salvando São Paulo, garantindo pontos, coisa que a gente não tinha no passado. Tinha um Sidão que entregava pontos para os adversários. Hoje a gente tem um goleiro que ganha pontos para o São Paulo, decide jogos. O Thiago Volpi, lógico, teve um azar tremendo de levar esses gols. Só o do Palmeiras que interferiu no resultado, os outros não interferiram no resultado, até porque o São Paulo ganhou essas outras partidas. Mas, cara, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o São Paulo está diferente. O São Paulo está mais ofensivo, o São Paulo está mais letal, o São Paulo está mais respeitado depois de ganhar um clássico e ganhar do jeito que ganhou. A gente pode esperar sim uma equipe que disputa o título. A tabela do São Paulo até o fim do primeiro turno é muito sugestiva, é muito boa para o São Paulo, que pode terminar o primeiro turno ali em segundo, em terceiro, talvez flertando ali com a liderança. Então a gente pode esperar sim o São Paulo muito forte e disputando esse título no segundo turno. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Deixe o seu comentário. Eu quero saber o que é que você achou. E se inscreve aí no canal se não for inscrito. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto.